Fala turma, professor Samuel Doria, mais uma vez falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aulinha de matemática. É importante que vocês estejam com o seu material didático à disposição para acompanhar as resoluções das questões. Seu caderno, seu lápis, borracha, caneta, livro didático e acompanhe conosco aqui as questões que estamos resolvendo, as habilidades que estamos usando e comparando com as habilidades que vocês usarem. E aí, pessoal, prontos para mais uma aula de matemática? É importante que a gente não esqueça que o nosso componente curricular é matemática. Essa aula tem como público-alvo vocês, alunos do 5º ano do ensino fundamental. Nessa aula de hoje, a gente vai revisar poliedro. Nós vimos os poliedros nas aulas anteriores e nessa aula de hoje a gente vai dar uma revisada nos poliedros. E aí, prontos para iniciar mais uma aulinha de matemática? Vamos juntos discutir habilidades que envolvam a resolução de questões envolvendo poliedros. Então, pessoal, para iniciar a nossa aula, a gente vai precisar ir para a página 75. A atividade da página 75 nós vamos explorar nessa aula. Na página 75, a gente vai para a questão 3, ele diz o seguinte: observe as figuras e leia o texto, depois responda as questões. Vamos observar as figuras, depois nós vamos ler o texto e responder as questões. Então, pessoal, presta atenção que nós temos várias figuras. Quais figuras nós temos aqui? Um cubo, uma esfera, uma pirâmide de base pentagonal. É importante que vocês lembrem, as pirâmides elas são nomeadas de acordo à figura que tem em base. Um cone, um prisma de base triangular. O prisma também ele tem a sua especificidade de acordo com a sua base. Um cilindro e tem também um paralelepípedo. Ou seja, nós temos aqui algumas figuras e o que é que ele quer saber em relação a figuras? Em relação a essas figuras, ele quer saber. Ele diz o seguinte: algumas dessas figuras são arredondadas. É o caso da esfera, do cone e do cilindro, que são exemplos de figuras chamadas corpos redondos. Outras figuras são não redondas, é o caso do cubo e da pirâmide de base pentagonal e do paralelepípedo, que são exemplos de figuras chamadas poliedros. Poliedros são figuras não redondas. Poli vem de vário, edros vem de face, são figuras ou polígonos que apresentam várias faces. Então, nós vimos aqui a diferença entre corpos redondos e não redondos. Os corpos não redondos apresentados aqui, eles são classificados como poliedros. Então, pessoal, aí é o seguinte, ele quer saber o que há de parecido nos poliedros e de diferente. Olha, nos poliedros nós vimos que todos são formados por várias faces, né? Isso é o que eles têm de parecido. O que eles têm de diferente é o formato e a sua classificação. Por exemplo, o quadrado e o retângulo, eles apresentam formatos diferentes, mas todos são formados por várias faces. Depois ele quer saber o que é de parecido nos corpos redondos e de diferentes. Olha, os corpos redondos em si não apresentam vértice. Isso é o que eles têm de parecido, não serem formados por vértice. O que eles têm de diferente também, assim como os poliedros, os corpos não redondos, é o formato, né? Nós temos vários corpos redondos de formatos diferentes. Aí, pessoal, analise os poliedros e depois complete o quadro com as informações correspondentes. Nós analisaremos aqui alguns poliedros, depois completaremos o quadro de acordo com o que ele estiver pedindo. Então nós temos aqui, né, vários poliedros e o que é que ele quer saber em relação a esses poliedros? Em relação a esses poliedros, ele quer saber o seguinte: prisma de base hexagonal, ou seja, aqui é o poliedro, aqui é a quantidade de vértices, a quantidade de faces e a quantidade de arestas. Nós vamos completar com o que está faltando. Por exemplo, o prisma de base hexagonal, ele tem quantos vértices? Eu disse que ele tem 12. Ele tem quantas faces? Eu disse que ele tem 8. Ele tem quantas arestas? 18. Depois, o cubo. O cubo ele tem 8 vértices, ele tem 6 faces e ele tem 12 arestas.
O prisma de base triangular. O prisma de base triangular, ele tem 6 vértices, ele tem 5 faces e ele tem 9 arestas. E a pirâmide de base pentagonal. A pirâmide de base pentagonal, ela tem 6 vértices, ela tem 6 faces e ela tem 10 arestas. Então, pessoal, nós vimos aqui algumas características de poliedro. Nós vimos por quantas faces, vértices e arestas são formadas ou formados alguns poliedros. Nós vimos o prisma de base hexagonal, o cubo. Nós vimos o prisma de base triangular e a pirâmide de base pentagonal. Nós vimos por quantas faces, vértices e arestas são formados cada uma. Então, pessoal, aí agora nós vamos ver o seguinte. Durante a aula de geometria, Júlia aprendeu uma regularidade presente nos poliedros. O que foi que Júlia aprendeu de regularidade presente nos poliedros? Primeiro ela disse assim, a professora nos ensinou que em um poliedro qualquer, o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Olha, será que isso é correto? O número de faces mais o número de vértices é igual ao número de arestas mais 2. Então, agora que você também já sabe essa informação, descubra o número de arestas de cada figura seguinte. Olha, ele quer que você diga um poliedro com 8 vértices e 8 faces. O número de vértices, somado com o número de faces, é igual ao número de arestas mais 2. Depois ele quer saber um poliedro com 8 vértices e 6 faces. Um poliedro com 14 vértices e 8 faces. Então, aqui nós vamos dizer que ele tem 14. 8 mais 8 é 16, menos 2 é 14. Depois nós temos que esse daqui é 12, porque 8 mais 6 é 14, menos 2 é 12. E esse daqui, 14 mais 8, 22, menos 2, 20. Portanto, nós descobrimos a quantidade de arestas que cada um tem. Ele diz que você vai pegar o número de faces, o número de vértices, somar entre si e ter e subtrair 2. Questão 3. Considere uma pirâmide com 10 arestas. Indique o polígono da base dessa pirâmide, o número de vértices, o número de faces e depois represente-os no espaço a seguir. Então, pessoal, ele quer saber qual é o polígono da base. Ele quer saber qual é o número de vértices e ele também quer saber o número de faces. Então, aí para nós descobrirmos, eu coloquei aqui essa pirâmide porque ele pediu também para a gente desenhar. Então, automaticamente eu fiz o desenho. Eu disse, então, que esse polígono, o polígono da base dessa pirâmide é um pentágono, é uma pirâmide de base pentagonal. Eu disse também que ele é formado por 10 vértices. Na verdade, ele já tinha dito isso lá no problema. E eu disse que ele tem 6 faces. Portanto, ele já tinha dito lá no problema que era uma pirâmide, que essa pirâmide era formada por 10 vértices. Ele queria o desenho dessa pirâmide, queria o número de faces e a base, ou seja, o polígono da base. Nós determinamos um pentágono, ela é pentagonal, e 6 faces, sendo que ele já tinha dado 10 vértices. Então, pessoal, nossa aulinha de hoje fica por aqui. Revisamos poliedros. Nós já tínhamos estudado poliedros na semana passada. Nessa semana, nós fizemos apenas a revisão do poliedro, reforçando as habilidades exploradas, né, para que nós possamos aprender um pouquinho mais sobre os poliedros. Um forte abraço e até o próximo encontro.